Olá, meu nome é Simone Lopes e eu sou terapeuta da TRG. O que é terapeuta TRG? É uma terapia breve, uma terapia que vai trazer resultados muito mais rápidos do que a terapia convencional que nós conhecemos. Então, eu quero te apresentar essa ferramenta poderosa que é a terapia de reprocessamento generativo, a TRG. E hoje eu quero compartilhar primeiramente um pouquinho da minha história. Quem sou eu? Bom, como eu falei, meu nome é Simone Lopes. Eu sou uma pessoa que veio de uma vida carregada de traumas e que sofria muito com ansiedade. A ansiedade era o meu maior desafio. Sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. Mas quando eu conheci a TRG, isso mudou completamente a minha vida e a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de enxergar a vida e o mundo. E também mudou a minha maneira de enxergar as pessoas. E, como eu falei, quero compartilhar um pouco da minha história com a terapia. Bom, como que tudo começou? No ano de 2023, eu fui uma das mais de 2.000 pessoas presas no 8 de janeiro de 2023 pelas manifestações. Alguém se lembra desse episódio que teve em 2023? Várias pessoas foram presas, né, por conta das manifestações. Fomos acusados de um golpe de Estado. Bom, quanto a isso, eu não vou entrar muito em detalhes, mas uma dona de casa, mãe de família, nunca tinha pisado em uma delegacia nem para registrar um boletim de ocorrência. Me vi presa, literalmente presa, em um presídio feminino lá em Brasília, ou seja, longe da minha família. E isso, quando eu caí lá na prisão, eu entrei em choque e eu simplesmente me desliguei da realidade. E isso foi um gatilho muito forte, muito grande, que foi acionado nas minhas emoções. Por quê? Porque eu já vinha de alguns traumas, eu já vinha de um luto, de traumas da vida em si, né, da infância e tudo mais. E quando eu caí lá dentro dessa prisão, o medo que eu já carregava dentro de mim, as dores que eu já carregava dentro de mim, isso se juntou e explodiu. Então eu comecei a ter muitos medos mesmo, muitos sentimentos ruins. Comecei a dar muito ataque de ansiedade, crise de ansiedades terríveis, onde o meu peito ele parecia que ia sair para fora, aonde que o meu peito ele ardia tanto e ele batia tanto acelerado assim o meu coração que eu pensava que naquela noite eu iria morrer. Então eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer e eu não conseguia me relacionar com ninguém. Para mim todos ali eram meus inimigos. Então a minha mente, ela o tempo todo ela me fazia achar que aquele ambiente ali, aquelas pessoas ali, elas estavam todas contra mim. Então eu não conseguia raciocinar de forma natural, de forma correta, eu não conseguia. E uma menina, uma das que estavam presas também, ela é terapeuta, e ela pediu para fazer a terapia comigo. Mas o meu medo era tão grande e por não entender o que era, porque eu até então não tinha tido contato nenhum com terapeuta, nem com psicólogo, nunca procurei esses profissionais, então eu não entendia nem o que era. Eu nunca me aprofundei nesses assuntos. Então eu tinha muito medo e eu falei para ela que eu não queria, porque eu achava que era algo que ia mudar alguma coisa dentro de mim, que ia mexer na minha fé religiosa. A minha mente estava totalmente confusa e ignorante quanto a esses assuntos, que é a terapia, psicoterapia, né, neurociência. Não tinha nada
de entendimento sobre isso. E aí ela conseguiu me convencer de fazer essa terapia com ela. Gente, foi a coisa mais incrível que eu já vivenciei na minha vida. Como eu falei, eu não tinha ideia nenhuma do que significava terapia. E aí ela conseguiu se aproximar de mim e conseguiu fazer a terapia comigo. Ela conseguiu tirar aquela dor que estava dentro de mim como que se fosse com a mão. E foi incrível, porque a partir do momento que ela fez a primeira sessão, a partir do momento que ela usou a primeira ferramenta da terapia, eu simplesmente saí do estado emocional que eu estava e voltei para a realidade. E aí eu consegui compreender o que realmente estava acontecendo. E a minha mente começou a funcionar. Então, essa experiência que eu tive, ela foi uma experiência assim, para que eu percebesse e encontrasse o meu propósito, que é ser terapeuta. Então hoje eu olho para a terapia com um olhar de amor, com um olhar de como se eu tivesse conhecido o meu primeiro amor, assim. Porque eu estou simplesmente apaixonada pela terapia, porque ela mudou a minha vida. E através dela ter mudado a minha vida, de eu ter tido essa experiência com a terapia, eu saber o que era uma ansiedade, eu saber o que é um medo, uma crise, né, de pânico, eu tenho essa experiência, né, para entregar para outras pessoas, então eu vou saber do que realmente eu estou falando. Então eu não vou estar falando aleatoriamente de um assunto que eu nem sei, nem faço ideia de como funciona. Pelo contrário, eu precisei viver na pele para saber como funciona uma mente perturbada, uma mente ansiosa, uma mente que está totalmente fora da realidade. Eu precisei vivenciar para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então hoje eu consigo compreender o motivo pelo qual Deus permitiu eu estar naquela prisão. Eu fazer parte de todo o que aconteceu, eu sofrer. Hoje eu consigo entender e compreender o verdadeiro sentido da dor, porque a dor, ela tem um sentido. A morte, ela tem um sentido. Então a nossa vida, ela precisa fazer sentido. E quando nós conseguimos compreender, aí tudo começa a fazer sentido. Mas na maioria das vezes, nós vamos ter que passar por processos para que nós possamos enxergar as coisas de outra forma, para que nós possamos verdadeiramente viver na pele a experiência e conseguir transmitir a experiência para outras pessoas. Então hoje eu estou apaixonada pela TRG, pela terapia, e eu estou concluindo o meu curso de terapeuta e já vou conseguir poder usar todos esses métodos e ferramentas que estão disponíveis hoje para mim e que eu vou poder ajudar outras pessoas. Então, desde já, eu já quero deixar aqui um convite para que você que precisa de uma terapia, que precisa de uma ajuda psicológica, me procure, porque eu estarei disposta a te ajudar a sair do fundo do poço. Porque quem tem depressão e ansiedade, ela está verdadeiramente no fundo de um poço onde ela não consegue achar saída, né? Então, quem tem dor tem pressa. E eu estou ansiosíssima para começar a ajudar essas pessoas que estão sofrendo muito com dores emocionais. Então, desde já eu deixo o convite para que você me procure, tá bom? E você será muito bem atendida, porque eu conheço a sua dor, compartilho dela e mais do que isso, vou poder te ajudar a sair desse lugar obscuro. Fique com Deus.